Sejam bem-vindos à nossa sexta aula sobre desintoxicação espiritual. Aqui vamos começar a introduzir acerca de batalha espiritual de uma forma geral e na próxima vamos entrar em assuntos específicos e categorias que chamam a atenção. Bom, a batalha espiritual ela acontece, né, quando você começa a reagir à opressão, porque sofre-se ataques espirituais a quase todo o tempo, os anjos de Deus nos protegem, o Senhor está sempre conosco a nos guardar, e tu entras em batalha espiritual quando tu começas a entender e perceber que estás numa luta e começas a reagir a certa opressão de forças das trevas. Então, depois de assegurar que o problema não é emocional e também não é patológico, não é? É hora de começar a perceber que é necessário sair da posição de reagir para a posição de atacar, para a posição de tomar ação, de tomar atitudes. Ao invés de esperar um ataque para você reagir, você começa a ser quem toma a iniciativa de batalhar, de lutar por si mesmo, de buscar a tua libertação pessoalmente. Isso é uma coisa muito importante. Buscar a tua libertação pessoalmente. Buscar libertação pessoalmente, isso é muito importante. Claro, sem descurar da ajuda e orientação espiritual que podemos ter de pastores e de pessoas idôneas na fé. Não é? Então, você entra em batalha espiritual quando admite que o problema é espiritual. Já descartou problemas culturais, problemas emocionais, problemas patológicos. Então entende que este assunto é espiritual. Então precisa ser tratado também de forma espiritual. E tem que entender que quanto mais tu tens luz espiritualmente, não somos espiritualmente todos iguais. Há pessoas que são mais têm uma luz espiritual, têm uma estrela espiritual maior, essas são mais vítimas de ataques espirituais. É por isso que elas precisam intensificar mais a sua forma de viver com Deus, não é? E andar também da forma reta, de acordo com a palavra de Deus. Então, para começar o processo dessa batalha espiritual, de atacar, não apenas se defender, é preciso primeiro reconciliar-se com Deus. É preciso ter uma relação saudável com o Senhor, com o Criador em Cristo Jesus. É preciso ter isso, né? É preciso compreender qual é o papel de Deus na tua vida e qual é o papel de Jesus na tua vida. E entenderes também qual é o teu papel na vida com Deus. Qual é o teu papel na criação? Qual é o teu papel nisto tudo que Deus fez? Porque Deus não nos fez para ficarmos aqui à toa, a viver à toa, andar à toa. Não nos fez para isso. Ele nos fez para fazermos uma coisa. Temos um papel. Ele nos deu uma descrição de tarefas lá em Gênesis, na criação. Então eu preciso entrar nessa descrição de tarefas que Deus nos dá como seres humanos. O que é que temos que fazer como seres humanos? Compreender isso, que nós precisamos adorar a Deus como seres humanos, precisamos amar a Deus como seres humanos, precisamos dar espaço a Deus para Ele fazer as coisas de Deus na nossa vida como seres humanos, nós precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos trabalhar, nós precisamos aprender, nós precisamos estudar, nós precisamos nos aperfeiçoar como pessoas melhores a cada dia. Essa é uma das tarefas que nós temos como seres humanos. Então é preciso entender isso. E depois disso é preciso fazer um rastreio, né, para identificar aonde é que há brechas onde o inimigo consegue entrar. Qual é a coisa que o inimigo utiliza como arma contra ti? Porque o diabo ele não cria novas coisas. Não. Ele usa as nossas fraquezas. Ele usa aquilo que nós temos, usa aquilo que nós somos, aquilo que nós entendemos como uma arma para nos derrubar e para nos atacar. Ok? Então, é preciso também renunciar a toda opressão. Pronunciar isso com a boca, falar isso, né? Pronunciar e certificar que todo certificado que Satanás tem, ou o demônio tem, ou alguma entidade maligna tem,
para nos acusar seja rasgada. Porque Jesus rasgou toda acusação contra aquele que crê nele, pelo seu sangue, pelo seu corpo, pelo seu sofrimento, pela sua morte e sua ressurreição. Ele rasgou toda a acusação que o seu inimigo pode ter contra aquele que crê em Jesus. Agora, é preciso que as nossas atitudes no nosso dia a dia não sejam certificados para o diabo agir na nossa vida, para algum espírito ter espaço para entrar, para agir, para nos tomar, ok? Nós temos que ter atitudes que acompanham a salvação, que dizem que nós somos diferentes, para que não sejam essas atitudes portas que o diabo vai usar para nos acusar, ok? Então é preciso renunciar a qualquer aliança de sangue que terás feito, principalmente as alianças de sangue que foram feitas através de sexo ilícito, ok? Sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, com vários parceiros, várias parceiras. É preciso orar a Deus e pedir a Deus para que, em nome de Jesus, todo o pacto de sangue que foi feito nesses atos sexuais ilícitos seja quebrado em nome de Jesus. Seja quebrado em nome de Jesus. Porque, às vezes, a pessoa tem marido espiritual, tem mulher espiritual, e esse marido espiritual, essa mulher espiritual, foi um namorado lá atrás, ou foi uma namorada que não aceitou o fim da relação, não é? E cria, através de rancor, através de alguma coisa, consegue ainda estar na vida da pessoa. Então é preciso renunciar a esses pactos e cortar. É preciso renunciar também a heranças espirituais familiares. Toda herança espiritual familiar maligna precisa ser cortada. Então, genericamente, pronuncia com a sua boca e com o seu coração que renuncia a toda herança espiritual familiar maligna. Que, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, toda herança espiritual maligna eu renuncio. Não quero o poder maligno, o poder espiritual que veio de geração em geração. Porque se um ancestral tiver feito algum pacto, alguma aliança lá atrás, saiba que isso não foi quebrado, saiba que aquele espírito, aquele demônio, ele virá visitar as gerações à procura de aceitação, porque ele virá com o certificado que não, o teu antepassado fez isso, então toda essa linhagem me pertence. Então tu precisas quebrar isso, renunciando a todo tipo de herança espiritual maligna e não indo atrás, não seguindo alguma coisa, fazer coisas para continuar a sustentar esses espíritos ancestrais, ok? Preciso renunciar a heranças espirituais malignas, ok? Faça isso genericamente, mesmo que não tenhas a certeza ou não tenhas nenhuma característica, mas faça isso de forma genérica, ok? E é preciso, então, renunciar tudo isso pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, porque Jesus é a autoridade máxima nos reinos espirituais, ok? Então, em seu nome, nós também temos autoridade máxima nos reinos espirituais, ok? E depois disso é preciso decretar, preciso fazer os decretos, é preciso mudar a tua própria sorte. Faça os decretos. Tu renuncias aquilo tudo que é ruim e depois decretas aquilo bom que tu queres. Decreta saúde para ti, decreta prosperidade, decreta abundância, decrete amor, decrete grandeza, decrete tudo o que tu desejas em nome de Jesus. Porque tudo isso é vontade de Deus de dar à pessoa, né? Então é necessário decretar tudo isso para a sua vida, ok? Então faça isso, enquanto horas tu buscas a Deus, conhecendo a Deus, faça isso, ok? Para que nas regiões espirituais tu sejas livre, tu sejas liberto nas regiões espirituais e tudo que é teu nas regiões espirituais pertença exatamente a ti. Então faça isso até te sentires livre e depois disso faça isso pelo menos 2 vezes por semana.
pelo menos 2 vezes por semana, faça isso, ok? A batalha espiritual ela é constante. E quando tu tens noção das coisas, melhor ainda, porque tu vais agir de forma melhor e de forma mais perfeita, ok? E, adicionando a isso, se tu não fazes parte de uma igreja, procura fazer parte. Eu aconselho que procures uma igreja evangélica tradicional para poderes aprender sobre o Evangelho, para poderes aprender sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a conduta que é preciso ter, que uma conduta que não abra brechas para que o diabo entre na tua vida, ok? Então, na nossa próxima aula, vamos continuar, vamos abordar aspectos específicos e também coisas específicas das nossas posições que devemos tomar em batalhas espirituais. Até lá.